por ela. Irmãos, levantem as mãos aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, eu quero te louvar pela disposição e disponibilidade da tua filha, Senhor, que ainda nova, Pai, tem se colocado diante de ti para ser um porta-voz dos céus aqui na terra. Continue usando a tua filha como tu queres, Pai. Que esta noite, Senhor, o céu se abra, Senhor, e que a tua igreja ouça a tua voz por meio e por intermédio da tua filha, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui. Agradeço a Deus pela vida do pastor, que eu admiro demais. Para mim, pregar na frente dele é um privilégio. A gente chega a tremer na base, que a pessoa conhece a Bíblia de uma forma. Pastor, é uma honra estar aqui. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, pela vida dos meus pais, dos meus amigos que estão aqui. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Podeis assentar. Hoje é dia de Santa Ceia e nós iremos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse dia maravilhoso, sobre essa festa, porque todo dia de Santa Ceia é uma festa para a igreja, é relembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E eu acho incrível esse versículo em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos Coríntios, e ele vai começar dizendo que a cruz é loucura. A cruz, ela é um símbolo da igreja. Quando nós olhamos para a cruz, logo vem à nossa memória o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas por que o apóstolo Paulo começa dizendo que a cruz é loucura para os que estão perecendo? É porque entre todos os símbolos da igreja, a cruz é um dos mais improváveis. E eu quero que você preste bem atenção aqui. Para os gregos, a cruz é um sacrifício ilógico. Porque para os gregos, o poder está na nossa racionalidade. Os gregos acreditavam que o poder estava no poder de raciocinar, de pensar, de ter o poder de ter ideias, pensamentos. Já para os judeus, o Messias crucificado era algo muito vergonhoso. Porque na época em que Jesus morreu pelos nossos pecados, só era crucificado na cruz os piores pecadores que existiam, os assassinos, os ladrões, a ralé da sociedade era crucificada na cruz. E aí vem então o Filho de Deus, morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É justamente por isso que o apóstolo Paulo vai começar dizendo isso. A cruz, ela é loucura, porque realmente para as pessoas que estão lá fora, alguém morrer por uma pessoa que não se conhece, para alguém que não tem intimidade, é uma coisa ilógica. Mas para nós que estamos sendo salvos, mas para nós que temos contato com a graça de Deus, isso é poder. Quer dizer que o quê? Que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. A cruz nos fez chegar até aqui. A cruz nos trouxe até aqui. E eu começo perguntando para você, o que seríamos de nós se não fosse a cruz? O que seríamos de nós se Jesus não morresse na cruz do Calvário? E começando a nossa mensagem, eu quero trazer lá em Gênesis. Quando Deus começa a criar todas as coisas, eu quero que você preste bem a atenção aqui em mim nesse momento. Deus, ele começa a criar tudo que existe. E a Bíblia vai começar a dizer que Deus diz, haja luz e houve luz.
Haja separação e houve separação. Haja animais e houve animais. Mas em Gênesis 1:26, a Bíblia vai dizer que Deus diz: façamos. Façamos por quê? Porque aqui é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nesse momento Deus não diz façamos o homem. E cá entre nós, irmãos, Deus poderia dizer façamos o homem. Porque o que existe de bom em nós, para que Deus não faça no poder da palavra, se Ele tem o poder de todas as coisas? Ele poderia dizer façamos o homem e o homem ia existir. Mas em Gênesis 1:26 Ele fala façamos o homem. Façamos com a nossa própria mão. Quer dizer que agora não é mais com o poder da palavra, mas agora o autor de todas as coisas começa a pôr a sua identidade na obra. Ele começa a criar o homem do pó da terra e ele começa a fazer o homem à sua imagem. Quer dizer, ele começa a fazer filhos parecidos com eles, filhos que lhe refletem, filhos à sua imagem e à sua semelhança. O que eu acho incrível no Senhor é que o Senhor sempre fez filhos relacionais. Ele nunca quis alguém distante de si. Ele nunca quis alguém longe. Ele fez filhos para lhe adorar. Ele fez filhos para ter relacionamento. Ele fez filhos para ter amizade. Tanto que a Bíblia vai dizer que sempre ao entardecer o Senhor descia ao Éden e ele passeava com o homem. Quer dizer, ele tinha relacionamento com o homem. Ele conversava com o homem. Mas a Bíblia também vai dizer que o homem peca. E como é triste quando o homem peca. Isaías 59, no versículo 1 e 2, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem agravados os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação de nós e o nosso Deus. Quer dizer que a partir do momento que o homem peca, abre-se então um abismo entre nós e o Senhor. Esse é o pior dia da humanidade. Porque o homem que era acostumado a ter relacionamento com Deus, o homem que era acostumado a ser relacional, gente, pensa, o Senhor descia toda a tarde e passeava com o homem. E quando a gente lê isso, às vezes nós passamos assim muito rápido, mas eu quero que você imagine isso, o que é andar com o próprio Deus, conversar com o próprio Deus, e de repente o pecado fazer um abismo entre você e o Senhor. O pecado, ele tampa os ouvidos do Senhor para o Senhor não te escutar. O pecado, ele te afasta do Senhor. O pecado vem para desfazer o que é perfeito. Porque o homem foi criado como um homem perfeito, criação perfeita, homem relacional. E de repente entra o pecado e destrói tudo isso. Mas você sabe o que eu acho lindo também? É que eu aprendo que o Senhor nunca desiste do homem. Mesmo o homem não prestando, mesmo o homem sempre pecando, no mesmo momento que o homem peca, há também uma promessa que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente. É nesse momento Deus olhando para o homem e dizendo: você pode até se afastar de mim, você pode até se distanciar de mim, mas da semente da mulher vai nascer um que ferirá a cabeça da serpente. É Deus dando agora uma nova chance para o homem. É Deus dizendo: há um abismo, mas vai haver um que ligará você novamente a Deus. É uma promessa. E a Bíblia é linda, porque passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Pode acontecer o que for na sua vida, mas aquilo que o Senhor determinou na sua vida vai acontecer. Aquilo que o Senhor disse irá se cumprir, porque Deus não é filho do homem para que minta. Então passa-se anos, e irmãos, é anos mesmo. Vem os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Vem Moisés, juízes, reis. Vem os profetas. Passam-se mais ou menos 4.000 anos. Mas a promessa continuava de pé. Eu acredito que cada profeta que nascia, talvez isso é só uma simbologia, não está na Bíblia, mas talvez cada profeta que nascia, o diabo imaginava: será que é esse? E aí ia lá e pecava. Não, não é esse. 4.000 anos do homem distante de Deus.
4.000 anos o homem precisando sacrificar animais para ter os seus pecados somente encobertos. 4.000 anos da promessa de pé. E eu acho lindo a Bíblia isso. Porque às vezes nós achamos que a promessa está demorando demais. Esses dias eu estava com uns amigos na faculdade e eu estava falando sobre a volta de Jesus, porque cristão é arretado para falar de que Jesus vai voltar para quem não acredita, né? A gente gosta de encarar quem não acredita nisso. E eu falando sobre isso, e aí a menina olhou para mim e falou assim: vocês falam disso há tanto tempo e não aconteceu. Eu acho melhor a gente não entrar nesse assunto para a gente não perder a nossa amizade. Naquele momento nós mudamos de assunto. E hoje dentro do meu quarto, eu estudando a palavra do Senhor. E justamente nesse momento o Senhor falou no meu coração, justamente isso, Rebeca passou 4.000 para minha promessa acontecer. Mas ela aconteceu. Porque um dia na cidade de Belém, no ventre de uma virgem, nasce então aquele que tem por nome maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Nasce então o Salvador, porque um dia na cidade de Belém nasce então Jesus Cristo. Passa-se 4.000 anos, mas um dia na cidade de Belém nasce o Salvador, dizendo: a minha promessa ainda está de pé. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você: a promessa do Senhor ainda está de pé pra essa geração. A promessa do Senhor ainda está de pé pra tua casa. A promessa do Senhor ainda está de pé na sua vida. A promessa do Senhor ainda está de pé. Aquela promessa que foi feita no jardim, quando Adão e Eva pecou, estava se cumprindo naquele momento, com Maria dando a luz ao Salvador do mundo. Nasce então Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Jesus nasce no ventre de uma virgem, em uma manjedoura. Ele nasce, ele cresce. Com 12 anos nós vemos ele ali nos templos. Com 30 anos nós vemos a primeira aparição ministerial dele. A Bíblia vai dizer que João Batista já pregava dizendo: arrependei-vos, porque virá um que é maior que eu e que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Mas um certo dia João Batista batizando, ele vê de longe um homem chegando, e quando ele olha para aquele homem, ele começa a ver a salvação, porque aquele que João Batista profetizava estava chegando para ser batizado. A Bíblia vai dizer que Jesus chega a João Batista e diz: me batiza. João Batista batiza Jesus, e quando Jesus se levanta, veio uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. É Deus olhando do céu e dizendo: a minha promessa ainda está de pé. É Deus olhando do céu e dizendo: a salvação está aí. Aquele que João Batista profetizou, aquele que Isaías, aquele que todo o Novo Testamento, todo o Velho Testamento estava ali. Jesus passa mais ou menos 3 anos no seu ministério, curando, pregando, levando multidões. Mas agora chega a fática noite. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Era Páscoa. Jesus reúne os seus discípulos. E como eu disse, a promessa estava para ser cumprida. Jesus reúne seus discípulos. E estava em festa, como nós estamos aqui, era Santa Ceia para eles também. Mas ao contrário de nós, eles comemoravam a saída do povo do Egito. Eles estavam em festa. Eles tomam a ceia. Eles comemoram. Eles festejam.
Mas aí Jesus termina aquele momento, olha para os seus discípulos e fala, vamos orar. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso aqui. Nesse momento a Bíblia vai dizer que o traidor já se retira e tudo começa a acontecer conforme a profecia. Jesus chama Tiago e João e vai para o Getsêmani. O livro de Lucas é o único livro que vai relatar que naquele momento Jesus começa a suar gotas de sangue, mais conhecido como hematítrose. Para quem não sabe, hematítrose é algo que acontecia muito raro. Porque para a pessoa chegar nesse nível, ela já entrou num pânico tão grande. E talvez ela já até faleceu. É um ataque de pânico, de medo, de ansiedade. De uma forma tão terrível. Que as veias minúsculas que existe na nossa pele começa a dilatar. Se mistura com o nosso suor. E começa a pingar gotas de sangue. A pessoa para chegar nesse momento, ele tem que estar com medo. Com uma ansiedade em um grau que nem a medicina sabe explicar, afinal são poucos os casos quando isso acontece. Eu acho incrível, porque é o único que relata isso, afinal ele era doutor, um bom clínico, ele vai dizer que naquele momento Jesus suava gotas de sangue. Naquele momento, naquele Getsêmani, no Vale da Dor, estava o pecado de toda a humanidade sobre Jesus. Jesus ele olha para os seus discípulos e ele fala assim, jejua ora comigo, pelo menos um pouco. Você entende o que é o Filho de Deus pedir para orar com ele? Ele não está aguentando. Ele era filho de Deus. Ele olha para os discípulos e pede, ore comigo. Ele se aparta. E a gente talvez não entende o que estava acontecendo com Jesus naquele momento. Se você já teve um ataque de pânico, de ansiedade, ou um medo muito grande, que a sua respiração começa a falhar, você começa a chorar compulsivamente. E o medo de algo te atacar é muito grande. Agora pensa o pecado de toda a humanidade em cima de um só homem. E eu quero que você preste atenção. Que nesse momento ele não era Deus, ele era um homem. 100% homem. Ele chega para Deus Pai. Ele olha para Deus e fala, Deus, se possível, por favor, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. E tem uma analogia que eu gosto muito de um pregador que ele vai trazer assim. Claro, é uma analogia. Que naquele momento ele chega para Deus e fala, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Era como se Deus olhasse para Jesus, filho, eu posso afastar esse cálice de você. Mas o que será do passado de Abraão, Isaac, Jacó? O que será dos profetas que profetizaram sobre você? Se eu afasto esse cálice de você, o que será daqueles que falaram sobre a sua vinda? Ele fala, então não faça a minha vontade, mas faça a tua que estás no céu. E eu acho lindo, porque nesse priorizando a vontade de Deus, mesmo o seu corpo estando numa angústia tremenda. Mas novamente ele pede pela segunda vez, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba.
Mas era como se Deus olhasse para ele e falasse: Jesus, eu posso afastar você. Mas o que será de João, Tiago? O que será dos seus discípulos? Ele olha novamente para Deus e fala: então não faça a minha vontade, mas faça a tua que sais do céu. Mas pela terceira vez ele chega ao Pai e ele pede: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. E eu gosto de imaginar que nesse momento Deus estava olhando para Jesus e dizendo: olha lá, da Gales, daquele domingo em outubro, o que seria daquele povo se não for você, Jesus? Olha para 2023, o que será dessa nação se não for você, Jesus? Pela terceira vez, Jesus vai olhar para Deus e dizer: então não faça a minha vontade, mas faça a tua que estás no céu. Naquele momento, um anjo desce para consolar Jesus. O anjo desce para consolar o nosso mestre. Ele volta para os seus discípulos. Estão dormindo. E a gente tem mania de dormir na hora errada. Vamos, levanta. Eis que o traidor já chegou. Gente, o traidor chega, ele trai com um beijo. Um beijo na bochecha. Naquela noite, Jesus passa por seis julgamentos. 3 religiosos. E você sabe qual era o crime? Ele é filho de Deus. Você sabe qual era o crime de Jesus? Ser filho de Deus. Você sabe qual era o crime de Jesus? Ser o Messias. E isso com os seus nervos todos da flor da pele. Ele é julgado por Anás, por Caifás. Ele é julgado pelo Sinédrio. Só que os judeus não tinham eles, então manda eles para Pilatos. Pilatos não achando nenhum crime. Manda para César. E não achando nenhum crime, volta para Pilatos de novo. Os judeus vendo que não tinha só ser filho de Deus, não fariam que Pilatos matasse Jesus. Ele diz rei. E isso não tem como. É nesse momento que Jesus vai para total ridiculação, porque agora ele vai ser chicoteado. 40 chibatadas, 39 mais uma. E eu quero que você imagine agora comigo um tronco de madeira. Eles prendem Jesus naquele tronco. Correntes de couro. E começa então a flagelação. Uma, duas, três. Só que a pele de Jesus já estava sensível porque ele tinha suado gotas de sangue no Getsemane. A cada chicotada são vasos de sangue explodindo. E é como se a cada chicotada, choque, o corpo de Jesus levasse. Por quem? Por ele não. Afinal, ele não merecia. Ele nem precisava, ele não tinha pecado. Ele era Deus. Por você. Sabe quem merecia aquela chicotada naquela? Você. Sabe quem merecia estar naquele lugar? Você. É duas, é três, quatro, é cinco. O corpo de Jesus não dá conta. Alguns estudiosos vão dizer que se
ele iria deitar poça de sangue e não iria mais se levantar. Por quê? Por ele? Pelos anjos? Não, por você. Não, por você. Eu acho que se nós entendêssemos mais como é o sacrifício de Jesus por nós, nós daríamos mais valor na vida que nós carregamos hoje. Nós daríamos mais valor a cada culto que nós entramos, a cada santa ceia que nós tomamos. 40. O rosto de Jesus já estava todo desfigurado. Coloca na sua cabeça uma coroa de espinhos, e não é qualquer coroa. É uma coroa que conseguia perfurar o couro cabeludo de Jesus. E os enfermeiros e médicos vão saber que não há nada para sangrar o couro cabeludo. Agora Pilatos vai apresentar Jesus na frente de uma nação. Porque era Páscoa e era costume soltar um prisioneiro e crucificar outro. Tinha um prisioneiro ali chamado Barrabás. Cruel, muito conhecido naquela região. Pilatos apresenta, lava suas mãos e diz: Jesus Nazareu, não encontrei nada. Mas vocês decidem. Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? Você sabe quem que estava naquela multidão? Pessoas que tinham sido curadas por Jesus. Pessoas que tinham ouvido o julgamento de Jesus. Pessoas que tinham ouvido os ensinamentos de Jesus. Naquela multidão, tava pessoas que conheciam muito bem quem era o mestre. Afinal, em todo o seu ministério, ele andou com uma multidão, porque uma multidão seguia onde ele passava. Mas naquele momento, na hora que Pilatos pergunta quem vocês querem que crucifiquem bem alto, nós queremos que crucifique Jesus. E solte Barrabás. Solte Barrabás e crucifique Jesus. A cruz que geralmente era fabricada antes, tinha sido fabricada para Barrabás, tinha as medidas de Barrabás, era para Barrabás, mas naquele momento Jesus estava tomando uma cruz que não era dele, uma cruz que não lhe pertencia, uma cruz que não era para ele. Era como se Jesus estivesse olhando para aquela multidão e dizendo: eu tomo uma cruz que não é minha, eu tomo uma cruz que não me pertence, mas eu vou carregar ela, porque hoje eu carrego sobre mim os seus pecados. Hoje eu carrego sobre mim o pecado de uma nação que nem me quer, mas eu vou carregar. Jesus estava carregando o pecado de uma nação que tinha trocado ele por Barrabás. Jesus estava carregando o pecado de uma nação que troca ele pelo WhatsApp todo dia, que troca ele pelo Instagram todo dia, que troca ele pela fofoca todo dia. Porque a gente costuma muito falar assim: Israel trocou Jesus por Barrabás. E quantas vezes nós trocamos Jesus? Foi todos os dias. Quantas vezes nós trocamos Jesus e escolhemos outras coisas? Jesus agora vai carregar uma cruz que não lhe pertence. Jesus agora vai carregar a cruz que era sua. Afinal, nós merecíamos a morte. Nós merecíamos morrer. Agora Jesus carrega sobre ele a nossa cruz. Alguns historiadores vão dizer que aquela cruz pesava mais ou menos 50 quilos. Só que Jesus estava todo machucado, gente. E visualiza comigo agora 40 chibatadas, 50 quilos nas suas costas. Ele carregando uma cruz.
Chega assim, então eles tiram as suas vestes e começam a prender Jesus naquela cruz. Eu estava lendo um livro esses dias que diz a crucificação, médicos que vão interpretar a crucificação através do olhar da medicina. Eles vão dizer que eles furaram as mãos de Jesus, acertaram o mediano de Jesus. Quando esse nervo é acertado, quando esse nervo é rompido, a pessoa perde a consciência de uma dor tamanha. Jesus não. Ele não perde a consciência. Mas a cada vez que a cruz balançava, ou que dava algum empurrão na cruz e que encostava nesse nervo, todo o seu corpo tremia. Jesus ele começa a sentir câimbras. Jesus começa a sofrer de uma forma inigualável. Jesus sente sede. Ele pede água. Só que eles não lhe dão. Ao contrário. Lhe dão vinagre. A coroa era pesada. Então provavelmente a cabeça de Jesus ficava tombada. Na cruz Jesus falou sete frases. Mas você não sabe o esforço para cada frase que saiu da boca de Jesus. Afinal, o pulmão de Jesus estava cheio de ar, mas ele não conseguia soltar. Então era como se ele tivesse simplesmente de afogamento. A primeira frase que ele falou foi: Meu Deus, por que me abandonaste? Outra frase que ele falou: Perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Deixa eu te fazer uma pergunta, igreja. Jesus precisava perdoar alguém que estava lhe matando? Ou melhor, Jesus precisava se esforçar por alguém que estava lhe matando. Mas a nona hora, que é mais ou menos às 3 horas da tarde, a Bíblia vai dizer que o tempo estava escuro, porque ele tinha se fechado. Jesus ainda sofrendo muito. Ele olha para o céu e ele vai dar o seu último suspiro dizendo: Está consumado. Às 3 horas da tarde, com o céu escuro, Jesus olha para o céu em um brado de voz, com o seu corpo todo doendo, exausto, cansado. Ele tinha passado pelo Getsemane, ele tinha passado pelo julgamento, ele tinha passado pelas chibatadas, tinha passado pelo Calvário, mas ele olha para o céu e ele diz: está consumado. Naquele momento ele está dizendo: os seus pecados estão perdoados. Naquele momento ele está dizendo: a promessa está se cumprindo. A palavra do Senhor vai dizer que o véu se rasgou e naquele momento nós passamos a ter livre acesso novamente. Tem uma música que eu amo que diz assim: e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou em suas linhas de amor.
Está consumado. Jesus está dizendo: eu venci o pecado. Porque aquilo que começou com Adão, porque por Adão entrou o pecado no mundo, mas por mim, Jesus de Nazaré, veio também a salvação. Por Adão veio o pecado, mas por Jesus veio o perdão para todos os outros pecados. Se você entendesse, quer dizer, a palavra está consumada, quer dizer, Jesus venceu a Satanás, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a tentação, Jesus venceu a crise de ansiedade, Jesus venceu a depressão, Jesus venceu todas as obras ciladas de Satanás. Jesus venceu. Ele venceu. Naquele momento só tem festa. O inferno. O inferno. Era sexta. Jesus tinha vencido. Ele venceu uma última coisa. Vários deuses estão adorados. A diferença do nosso Deus para os outros deuses é uma única. Pega um corpo de Jesus. Enterra Jesus. Coloca Jesus no sepulcro. Coloca a pedra. No domingo, eles vão visitar Jesus. Maria vai visitar Jesus. Ainda muito triste. 3 dias só da morte de Jesus. O nosso mestre morreu. Os discípulos tudo sem saber o que fazer. O mestre tinha morrido. De repente, chega no túmulo. A pedra do túmulo não estava no lugar. Ela entra. E o túmulo estava vazio. Ela começa a procurar um corpo que não existe mais. De repente, ela escuta. Ei, não procure mais aí. Ele não está mais aí, pois ele ressuscitou. Você sabe o que isso quer dizer? É que hoje nós estamos comemorando não somente o sacrifício na cruz do Calvário, mas a ressurreição de Jesus. Aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que morreu por nós, é o mesmo que ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu estou finalizando, e para melhorar, vamos colocar de pé, estou entregando, pastor. Ele morreu. Ele consumou. Ele ressuscitou. Ele passa mais 40 dias com seus discípulos. E agora vem uma das últimas promessas. E para mim, Jesus, uma das mais lindas. Os discípulos estão vendo Jesus subir aos céus. E sendo levado ao Pai. Jesus tinha mandado eles ficar em Jerusalém. Porque do alto viria um Consolador. Eles olhando para Jesus subir. Eles escutam uma voz dizendo: irmãos galileus, esse mesmo Jesus que subiu. Esse mesmo Jesus que subiu. Esse mesmo Jesus descerá para buscar a sua igreja. Ele fazendo uma outra promessa. Esse mesmo Jesus que subiu. Esse mesmo Jesus descerá. Aqueles que você viram subir, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele volta para buscar a sua igreja.
Ele volta para te buscar. Ele volta para te buscar. E não é que está demorando demais. Ao contrário, está muito perto para ele voltar. A promessa que ele fez no Éden se cumpriu em Belém. E a promessa que ele fez para os discípulos está para se cumprir. E talvez seja nessa geração que esse Jesus voltará. Aleluia. Podem soltar. Então, adore.